Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com o professor Fernando Greff. Ele é coautor aqui do Arquitetura do Planejamento Sucessório, né? Fernando que já está entrando aqui. Ele escreve em coautoria com a professora Simone Tassinari. Eu queria sempre ser a disponibilidade dele de aceitar sempre os nossos convites, de participar. Olá, Fernando, tudo bom? Tudo bem? Tudo certo. Tudo jóia. Eu estava aqui agradecendo já, falando para as pessoas o tanto que você é gentil de sempre. Tá tendo um barulho aí, vocês estão me ouvindo? Tá como se estiver. Ah, agora melhorou. Não. Você tá ouvindo um barulho meu, chiado assim? Não, para mim tá tranquilo aqui. Vocês estão ouvindo, pessoal? Isandra, eu tô sentindo como se fosse um microfone. Não tá ouvindo? Então deve ser alguma coisa aqui minha mesmo. Só saber se o público tá ouvindo ou se tá incomodando ou não. Não tá chiando, Michele. Obrigadão, Lisandra. Lisandra, tá ouvindo o chiado? Acho que não. Vamos ver. Se reclamarem, Melhorou agora? melhorou. Estava de Então era o fone? meu. Tá, agora tá. Agora tá ótimo. Então, bem, por falar até de fone, eu estou fazendo sem fone, mas vamos lá. Chiado, estamos ouvindo sim, chiado, tá? Um chiadinho, tá? Mas eu acho que agora eu não estou ouvindo mais, acho que era seu áudio. Bem, Fernando, super obrigada. Eu não estou aqui com arquitetura, que eu estou fora do Rio, mas o Fernando é coautor na Arquitetura do Planejamento Sucessório, tomo 2, como também no tomo 3. E sempre nos prestigia, seja em aulas, seja em lives e também nos congressos, né? E fizemos, inclusive, o último, para quem não conhece, Família e Empresa, um workshop com o Fernando. E a nossa temática hoje, né, é essa questão exatamente família, planejamento, empresa, que o Fernando, das pessoas que eu conheço, que mais expertise tem, e muito na prática. Eu até uma vez conversando com o Fernando, né? Ele explicando que ele trabalha com família, no escritório com família e sucessões, mas agrega muito bem a parte do conhecimento societário, né? Então, por isso eu acho que o faz tão didático também para as pessoas, além dos esquemas maravilhosos que ele consegue ter de mapa mental. E já dentro dessa organização do Fernando, a gente dividiu essa live em 3 tópicos, né? Mais ou menos, né, Fernando? De Isso. complementar e de passar a palavra aí. Nós dividimos entre problemas comuns envolvendo o falecimento do sócio, nos processos de inventário. No tópico 2, falar em algumas ferramentas que podem ser utilizadas para evitar ou mitigar esses problemas. E, por último, explicar o passo a passo e os cuidados especiais no planejamento sucessório envolvendo as empresas. Fernando, eu estou aqui para te ouvir, trocar, lógico, uns palpites, mas é muito mais para te ouvir aqui e compartilhar com as pessoas o seu conhecimento aí. Boa noite, Daniele. Obrigado por mais esse convite aí. Estamos juntos em várias situações aí, mais essa, tá? Então, eu agradeço mais uma vez. Não tenho dúvida, assim, eu te admiro muito e não tenho dúvida que tu és a maior responsável por difundir o tema do planejamento sucessório aí no Brasil, tá? Não tenho dúvida que o trabalho que tu fizeste aí é realmente exemplar, tá? E isso te tornou aí uma das maiores referências sobre o tema, tá? Ontem mesmo eu vi um artigo de um advogado sobre a questão de recente agora dos bens do exterior, se é considerado aqui para divisão ou não, e tinha uma referência a teu respeito lá, então tu és uma referência aí nesse tópico, então sempre é uma honra aí conversar
conversar contigo e participar dos eventos aí que tu organiza. Bom, hoje a gente vai tratar um pouco, tá aqui, né, sempre carrego comigo, não é só por causa da live, ele sempre está presente aqui no escritório. Hoje eu estou em casa, no escritório, os 3 tomos aí do planejamento sucessório, e nesse último, eu tive a honra de escrever um artigo junto com a professora Simone Tassinari, que era justamente envolvendo essas questões bem práticas aí de empresa e planejamento sucessório, tá? A gente está caminhando, eu tenho convicção disso, a gente está caminhando assim, muito rapidamente para uma mudança cultural, que eu tenho certeza que daqui a alguns anos a pergunta vai ser por que não planejar, né? E não por que planejar, como a gente está até pouco tempo atrás fazia, né? Era uma raridade as pessoas planejarem sucessão. Hoje isso já mudou, eu acho que vai mudar cada vez mais nas famílias empresárias, né? Quando tem empresa envolvida, a gente vai ver hoje que é ainda mais importante a questão do planejamento sucessório. Tá? Então, como tu adiantaste aí, a gente vai tratar de 3 tópicos. Tá? O primeiro deles é a questão, para ser bem prático mesmo, né? Quais são os problemas mais comuns que envolvem o falecimento do sócio nos processos de inventário. E isso a gente, eu e a professora Simone, no nosso artigo, a gente fez uma pesquisa bem profunda sobre isso, e tentou fazer uma classificação, assim, afinal, quais são os temas comuns que normalmente chegam ao judiciário quando ocorre o falecimento de sócio. Tá? Então, eu vou elencar alguns deles aqui para a gente ir contextualizar, né, o que acontece. A primeira questão que surge, tá, e isso não é uma questão só, não envolve só a empresa, mas nas decisões judiciais que tratam de sucessão de participação societária, a questão da destinação das cotas, afinal, para quem tem direito à participação, é um tema bastante recorrente nos tribunais. Tá? Isso ocorre em relação aos outros bens também. Então, tem uma união estável, será que tem que ter partilha? Qual é o regime de bens? Daqui a pouco tem uma filiação socioafetiva, e sempre surge a dúvida, como é que eu partilho os bens? Então, isso é uma coisa que aparece em relação a todos os bens, mas em relação ao direito às participações societárias, a gente percebeu que também é uma situação recorrente. É muito comum até, eu já tive diversos clientes aqui que acabam, sem saber, que tem empresários, né, que acabam sem saber até se eles têm uma união estável ou não têm, né? Então, às vezes é difícil mesmo essa delimitação, porque é uma questão de fato, né? E então, isso gera conflitos. Isso gera conflitos nos tribunais. Como dividir as participações societárias? Bom, o segundo tópico, que a gente verificou ser muito recorrente também, diz respeito à possibilidade de os herdeiros ou do cônjuge ingressarem na sociedade ou não ingressarem no caso de falecimento. Isso é muito interessante. Por quê? Porque pelo princípio da Saizine, né, a regra é receber a posse e a propriedade dos bens no momento do falecimento, né, Daniel? Tá? E, então, assim, é difícil para os herdeiros entenderem, bom, mas de um lado, o direito das sucessões diz que eu recebi já o patrimônio no exato momento do falecimento. De outro lado, eu não me tornei sócio ainda. Né? Então, os herdeiros e o cônjuge acabam ficando num limbo, né, até que as coisas se resolvam. Eles são titulares daquela participação, têm direito àquela participação, mas eles não são sócios. Né? E por que isso é diferente dos outros bens? Né? Porque a sociedade ela tem uma personalidade jurídica própria. Né? Então, as regras de ingresso das pessoas na sociedade, elas são reguladas pelo direito societário, enquanto as regras, né, de transmissão de patrimônio em caso de falecimento pelo direito sucessório. E são dinâmicas diferentes, né? A dinâmica do direito empresarial, o direito empresarial é um direito que trata de uma questão dinâmica. A empresa é dinâmica, as coisas têm que acontecer numa velocidade maior. E já o direito sucessório, o direito de família, é um direito mais protetivo, né? Então, às vezes, há um certo descompasso aí, né, entre essas diferentes áreas do direito. Inclusive, então, né, Fernando, só fazendo uma parte sobre essas duas áreas, em alguns momentos elas se contrapõem, né? E têm interesses exatamente de naturezas distintas.
Perfeito. Inclusive, também, eu acho que você vai tocar, mas se não fica a pergunta, sobre a questão dos frutos, né? Se são comunicáveis ou não, dependendo do regime de bens. Eu vejo que as pessoas ficam, mas eles já tinham uma empresa, ou então, mas aí, e o que comunica ou não, a jurisprudência aí tem se manifestado. Depois, vamos mais para frente, mas se não fica essa pergunta aí. Perfeito. Não, eu acho até é muito importante esse ponto, Daniela. Eu acho que até no primeiro item que a gente falou da destinação das cotas, né? Porque às vezes não se discute só as cotas, se discute a valorização delas, né? Então, a participação societária ela se valoriza durante a união, né? E aí uma das principais indagações que há no judiciário hoje é exatamente isso, né? Essa valorização ela deve ser encarada como um fruto, né, ou um mero fenômeno econômico, né? Então, a depender de como a gente enxerga isso, ela vai ser partilhável ou não vai ser. Porque lembrando, né, quem não está acostumado no dia a dia do direito de família não tem essa regra bem presente, que é no regime da comunhão parcial, os frutos dos bens particulares também se comunicam. Essa é a regra, né? Então, mesmo que eu tenha uma participação societária antes do relacionamento, a valorização dela durante, ela gera essas discussões. Tá? É muito importante esse ponto. Mas o societário não entende isso. Exatamente. Né? Ele não entende dessa forma. Inclusive, acham que muitas vezes, estou com pacto ou separação total de. Né? E tem essa questão dos bens. Tem até uma consulta recente, foi dentro dessa perspectiva, porque casou com comunhão parcial de bens, já tinham bens particulares, achava que estava blindado não, mas Sim. que não teria comunicação. Eu falei, não, sobre o patrimônio não, mas sobre os frutos desse patrimônio você tem. Como assim? Né? A Paula, nossa querida professora e amiga Paula Moura, está perguntando aqui, até a avaliação das cotas em inventário ou em apuração em ação própria? O que acha? Eu acho que ela estava falando da sociedade, né? Sim. A gente vai chegar, viu, Paulo? A gente vai, logo vai chegar nesse ponto, que é um dos temas justamente de grande discussão aqui no judiciário, tá? Então, em seguida a gente vai tratar disso. Eu acho que até o próximo aqui, ó. Então, o primeiro para quem se destinam as participações. A segunda questão que chega ao judiciário de forma recorrente é se os herdeiros ou o cônjuge podem ingressar na sociedade ou não, e depois a gente vai ver. E qual é a grande questão aqui? A regra é o não ingresso dos herdeiros. Essa é a regra nas sociedades limitadas, né, na sociedade de pessoas. Porque nessas sociedades as pessoas que importam. Exato. E aí, Paula, a questão é que se você pode afastar, só que poucos os contratos que fazem isso. Aí o que rege é o Código Civil. E aí o Código Civil entende dessa forma, né? Então é aquela questão muito preventiva, né? Se você faz isso com antecedência, não tem esse problema. Mas se não se pensa, você cai na regra do Código Civil, né? Exatamente. Então, assim, nas sociedades de capital aberto, nas sociedades anônimas de capital aberto, que são sociedades de capital, a regra é o ingresso. Então, vamos lá, tem que partilhar ações numa companhia de capital aberto. Se partilha entre os herdeiros, cada um recebe suas ações e vende no mercado, tá? Na sociedade de pessoas, na sociedade de capital fechado, a regra nas sociedades limitadas é um não ingresso. Então, o que acontece? Já respondendo a questão da Paula, o que acontece na prática? Ao invés de receber as participações, são recebidos os haveres, que é o valor correspondente à participação, né? E aí tem uma grande discussão. Qual é o juízo competente, que é uma outra questão recorrente aqui. Qual é o juízo competente para apurar esses haveres? É o juízo do inventário? É um juízo cível? É um juízo da vara empresarial, né? E isso é muito interessante, porque cada área, o juiz de determinada matéria vai olhar com um viés, como você falou antes, Daniel. O societário vai olhar de uma maneira e o juiz de família e sucessões vai olhar de outra forma. Então é muito interessante mesmo essa questão. Tá? Esse era justamente o terceiro tópico que eu ia trazer. Tá? Então a primeira discussão é: eu posso ingressar
ou não na sociedade. O terceiro é, se eu não recebi as cotas, eu tenho que receber os haveres. E aí, quanto ao recebimento dos haveres, é uma discussão sem fim. Eu vou discutir qual é o juízo competente para apurar, eu vou discutir qual é o critério que eu vou usar para chegar no valor da participação, como é que a sociedade vai pagar. Isso tem uma regra muito importante no CPC, no Código de Processo Civil, que diz que se o contrato não regular diferente, a sociedade tem que pagar os haveres em 90 dias. É um absurdo isso. Isso leva, às vezes, a empresa até à insolvência, porque é muito cômodo para quem tem que receber. Sim. E você não está vendo a empresa como uma coisa autônoma, né? Está vendo como uma coisa de posse, de pertencimento, né? E essas situações, se não ficam bem determinadas nos contratos, inclusive de que forma a metodologia desses haveres, né? Da apuração, também fica complicado. O problema é que não falta, né, Paula? Perfeito, é isso. A outra discussão que chega bastante também exatamente, Paula, a função social da empresa, né? Então, assim, eu vou sacrificar a empresa e os funcionários para pagar os haveres, porque não tem liquidez, 90 dias é um período muito curto, né? Então, olha a importância, depois a gente vai chegar ali nas ferramentas para a gente evitar esses problemas. Agora a gente está vendo os problemas, né? Depois a gente vai ver os remédios. Mas o contrato tem que regular isso, é fundamental, para sob pena de poder comprometer a atividade da empresa. Tem decisões judiciais que já estão flexibilizando esse prazo, mesmo que o contrato não diga nada, justamente por causa disso. Eu tenho que preservar a empresa, eu tenho que conciliar os interesses aqui, né? O outro ponto, quarto tópico aqui que eu anotei, de questões que chegam no judiciário a regra é eu não ingressar na sociedade e receber os haveres. Aí tem todas as discussões que a gente falou. Mas e quando o contrato prevê que eu vou receber as participações, né? Ainda assim, muitos conflitos chegam ao judiciário. Em duas situações, né? Uma, quando apenas um dos herdeiros ou alguns dos herdeiros recebem a participação, então eu tenho que saber quanto ela vale para poder fazer a compensação com outros bens. E a segunda é quando há divergência contra o valor da sociedade. E a gente sabe que está em discussão no STJ ainda, afinal, qual é o critério que eu vou usar para saber o valor real da sociedade, né? Eu não vou usar o valor que está lá no contrato social, que é o valor nominal, que até a Paula referiu agora há pouco, né? Então tem várias teses, uma de que é o valor patrimonial, que é o valor que está lá no balanço patrimonial. O CPC diz para considerar os intangíveis. O STJ vinha caminhando para usar o método de fluxo de caixa descontado, que projeta a receita futura. E mais recentemente, o STJ, a decisão mais recente sobre o tema, aponta para a utilização do balanço de determinação, né? Balanço de determinação que é considerar o patrimônio da empresa e o intangível também. Mas veja bem, a gente está falando aqui já de 5 possibilidades, né? E isso não está ainda pacificado, tá? Então, é uma fonte de conflitos. Daniela, é interessante, eu já ouvi de 2 colegas que eles preferem não pegar inventário quando tem participação societária, porque sempre dá problema, né? Ou discussão de como é que vai avaliar, como é que vai pagar o imposto, então acaba dando um trabalho muito maior do que um inventário que tem imóveis e outros tipos de bens imóveis, né? Bem interessante, é uma dificuldade a mais aí que os profissionais têm. Exato, porque também tem que entender mais de societário, né? Tem que ter ou um entendimento, ou uma parceria, ou dentro do escritório também ter essa outra perspectiva, porque dependendo se vai ter conflitos ou não, né? Desgastes, fica bem mais complexo do que só o patrimônio. Mas, ao mesmo tempo, o potencial das empresas hoje, e a gente sabe que fica muito concentrado às vezes, esse poder numa questão da administração, da gestão das empresas, né? Com determinados filhos, ou porque acha que, até em questões de gênero mesmo, né? Essa semana que a gente está aí na Semana Dia Internacional da Mulher, e que muitas vezes deixam exatamente os imóveis para as filhas mulheres e deixam as ações. Só que isso pode ser até em cotas iguais hoje, mas às vezes isso em 5 anos está um mercado totalmente diferente, porque o imóvel é mais fácil, é mais ágil. Tudo bem que tem a questão dos registros, né, que tem sempre um pouco de burocracia,
mas é burocracia, vamos dizer assim. Tem mais formalidades, mas de problemas, o societário, nesse sentido, ele tem uma flexibilidade muito maior e de ser questionados. Então, ou você utiliza-se desse meio e se protege, deixando tudo isso muito bem definido para evitar esses questionamentos, suscitações de problemas futuros, acima de tudo, né? Deus queira que... Deus queira não, mas que a sociedade em si mude o conceito e veja que planejamento é muito mais para construção, inclusive de uma visão patrimonialista, né? Se você está querendo, e eu Claro, digo hoje em dia que é de duas. Se você gastou tanto sua vida para produzir aquele patrimônio, você não tem que, se você não deixa situações pré-determinadas, esclarecidas, de quantos pontos desses podem ter potenciais questionamentos, eu estou indo contra tudo que eu construí na minha vida, né? Literalmente uma dilapidação patrimonial. E aí eu ouso mais, inclusive de harmonia de questões existenciais. Quantas vezes a gente não vê uma briga familiar em função de problemas de sociedade, de questões de condomínios entre irmãos e que viram problemas futuros. Então, até para harmonia familiar, para o bom relacionamento das pessoas e das famílias. Eu estou vendo a Ana Lúcia Parado aqui, que é nossa aluna, frequenta muitos congressos da gente. A Ana Lúcia, ela trabalha nessa área e ela veio de uma demanda, né, Ana Lúcia? Vê se eu estou correta, de um problema familiar dela, dessa realidade que levou ela aqueles problemas que a gente presencia dentro do núcleo familiar e diz, não, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, eu quero orientar e resolver os problemas. E as pessoas muitas vezes resolvem os problemas se antecedendo aos problemas, né? Vendo aonde é que pode dar e nós não estamos mais naquele tempo de jogar sujeira para baixo do tapete que os avós faziam e diziam, quando eu morrer, eles resolvem. Isso, sim. na certa, é rasgar tempo é dinheiro, né? E até muito... E também, já até fazendo um link com a temática, como que, com a questão de as ações, as empresas muito também se voltam no planejamento, não para não ter necessariamente o inventário, mas para simplificar este inventário, né? Evitar toda essa problemática que pode ocorrer no futuro, a gente antecipa esses problemas, né? Estou vendo aqui a Ana Lúcia respondendo, suas experiências próprias que demonstram a amplitude e a imprescindibilidade de um planejamento. É isso aí. Sou a maior defensora e aprendi a admirar ainda mais com vocês. O Fernando, Legal. estou vendo aqui nossa querida amiga também, professora Viviane Girardi, advogada aí de São Paulo. Mas então vamos voltar aí o nosso roteiro. Então, o recebimento de quando, né? E de que forma, né? Qual metodologia aplicada também, né? É uma questão também que... Não, e tem uma questão muito interessante que isso... então, assim, eu vou ter que ver o valor da participação ou quando eu recebo haveres, ou quando eu partilho a participação. E tem um outro item ainda, no cálculo do imposto de transmissão, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma sistemática um pouco diferente do resto do país, que aqui a Secretaria da Fazenda avalia o bem antes de pagar o tributo, né? Ele não aceita o nosso valor declarado. A gente indica o valor e eles fazem a avaliação e depois a gente paga o tributo. E você tem um tempo para impugnar. Então, vou trazer um exemplo bem prático aqui. No mês passado, aqui, a gente teve um inventário que tinha participação societária de uma empresa que estava cheia de dívidas, cheia de passivo, inclusive de uma recuperação judicial. A Fazenda Estadual considerou o valor que estava no contrato social, que era 11 milhões, a participação do sócio que faleceu. Só que a empresa está endividada. Aquele era o valor do capital social, lá no início. E a gente fez uma impugnação e reduziu para 700 mil. Então, de 11 milhões para 700 mil, só para ter ideia de como você pode avaliar de formas diferentes, né, para esse fim. Então, isso é uma questão muito importante também, que gera muita discussão, o pagamento do imposto, né, do ITCMD, que a gente chama aqui, né.
Uma outra questão, assim, eu vou tentar ir um pouco mais rápido aqui nos problemas para a gente já ir para as soluções. Tem o problema da representação da participação societária do sócio, né? Afinal, o que o inventariante pode fazer e o que ele não pode? O inventariante ele não pode, ele pode praticar atos ordinários de gestão, né? Mas daqui a pouco você vai fazer, né? Pode falar, Daniela, desculpa. Não, é porque um dia desse, numa aula com a Ana Frazão, né, ela trazendo esse aspecto e falando, né, até porque até uma pessoa fez uma pergunta e ela dizendo, deu uma jurisprudência até recente do STJ, que eu acho que era até um RESP de Goiás, que trazia essa questão, porque alguns inventariantes, quais os poderes do inventariante nessa questão da empresa? Se poderia fazer atos importantes como uma fusão e aquisição, né? Atos dessa, Perfeito. ou só atos ordinários, né? Ali dentro de uma administração, que poderes são esses do inventariante no papel da administração das empresas, né? Perfeito, porque na verdade o inventariante ele não pode praticar atos que alterem o patrimônio do espólio, né? Todos esses atos, por exemplo, alienação do imóvel, sempre tem que ter autorização judicial. Só que na empresa isso é difícil, porque às vezes você pode mudar completamente o valor de uma empresa mudando, por exemplo, a atividade dela, que parece que é uma coisa que não atinge o patrimônio, mas pode causar uma repercussão imensa. Então, na empresa é muito difícil. Eu vou fazer uma assembleia, uma reunião de cotistas. Aí eu vou deliberar sobre tal matéria. Aí depende muito da matéria, né? Tem coisas que o inventariante vai poder fazer e outras não, né? A administração da sociedade, né? Tem muita discussão também se o inventariante ele pode assumir a administração da sociedade. E aí a jurisprudência é muito clara nesse sentido, que valem as regras do direito societário, né? Que a administração da empresa é regida pelo direito societário. Então a importância também, lá a gente vai ver depois, do contrato social de estatuto regularem isso, tá? E também tem muita discussão, tá? A questão da doação das participações aos herdeiros, né? A questão de trazer a colação, etc. Né? Tem muita discussão sobre isso também, tá? Então, eu vou agora, Daniela, eu não sei o que você acha, que poderia partir para o... a gente fez um cenário bem grande dos problemas para vocês terem noção dessa dificuldade. E aí, agora a gente passando para já falar alguma dessas ferramentas que podem ser utilizadas para diminuir ou mitigar, né, esses problemas. Vamos lá, vou tentar trazer um pouco de luz. Então, a gente só trouxe notícia ruim até agora a gente vai trazer as soluções aí, tá? Algumas soluções. Mas então, eu vou primeiro... Eu vou citar algumas ferramentas aqui, depois a gente vê na prática como é que elas podem ser aplicadas. Mas só é um rol aqui, lógico, tem muito mais, mas é um rol aqui mínimo, assim, os atos constitutivos, contrato social e estatuto, os pactos parasociais, que são aqueles acordos de cotistas, o regime de bens, que a gente sempre fala que é o primeiro dos atos de planejamento, né? A doação das cotas, o testamento, a holding, as cláusulas restritivas, cláusula de reversão, usufruto e ferramentas de governança e o mandato. Olha só aqui eu já elenquei, acho que deu quase 9 aqui, tá? E, por exemplo, tem coisas muito simples que às vezes a gente não se dá conta e causam um grande problema. Então, só para antes de entrar aqui de elencar o problema e a solução, trazendo mais um caso prático aqui, tá? A gente teve uma situação aqui de um cliente que ele constituiu uma holding patrimonial e jogou todo o patrimônio dele para lá. Todo o patrimônio, tá? Por uma questão lá de logística dele. E ele doou toda a participação, todas as cotas dele para o filho, tá? E com reserva de usufruto. Ele resguardou o usufruto. Para fugir do TCMD. E aí o filho casou, o filho teve filho, né? E aí ele chegou uma hora que ele parou para pensar assim, o que acontece se meu filho falecer antes de mim? Vai voltar para mim as cotas, né? E aí a surpresa dele foi ver que não, que as cotas não iam, as cotas iam eventualmente para o cônjuge. Não botou a cláusula de regressão. E a importância da cláusula de reversão é um detalhe, às vezes, que faz toda a diferença, né? É importante a gente ver todas as questões de planejamento sucessório. Então, eu vou fazer um link agora do problema que a gente falou com eventuais soluções, tá? Então, o problema. Para quem vão as cotas? Como é que eu vou partilhar as cotas? Eu posso usar o testamento,
E o testamento, aliás, o testamento permite a gente fazer uma coisa muito interessante aqui, né? Que é a gente ter ações e cotas de natureza distinta, ordinárias e preferenciais. Isso antigamente só podia na sociedade anônima e agora já é admitido na sociedade limitada também. Então, eu tenho duas naturezas. O que são as cotas ou ações ordinárias? Elas dão mais direito de deliberação, direito a voto. E as ações ou cotas preferenciais dão mais direito a dividendo. Então, eu posso ter um herdeiro que tem tino para o negócio e eu posso destinar a ele as ações ordinárias, e eu tenho um herdeiro que precisa mais do recurso para viver e não tem tino para o negócio. E aí ele pode receber as cotas, as ações preferenciais. Então, aqui o testamento é uma grande ferramenta para a gente direcionar aqui a participação. A transmissão em vida, doação, as cláusulas restritivas, etc. O segundo problema, possibilidade de ingresso ou não dos herdeiros na sociedade. Bom, aqui a chave está nos atos constitutivos. Os atos constitutivos eles têm que ser muito claros na possibilidade ou não de ingresso dos herdeiros. Por quê? Porque se a gente não prevê nada, vai valer a regra do Código Civil, que é os herdeiros não ingressam na sociedade limitada. Tá? Então aqui tem que haver uma previsão muito clara do que vai acontecer. Tá? E os pactos parasociais também são uma ferramenta aqui para deliberar sobre ingresso ou não do sócio. O terceiro problema que a gente falou, que é o direito ao recebimento dos haveres. Deixa eu só te fazer uma pergunta que as pessoas às vezes confundem um pouco isso. Os pactos parasociais, eles são muito úteis porque muitas vezes o brasileiro começa uma empresa como um contrato padrão, sem muita sofisticação dessas questões. Só que a empresa vai ganhando corpo, vai crescendo e você precisa. E, muitas vezes, não estão nesses atos constitutivos, né? Então, você pode estar utilizando os pactos parasociais para estar fazendo essas adequações que não foram feitas nos momentos originais, né? Sim. Agora, as pessoas também confundem um pouco, e aí, se você puder fazer essa distinção, sociais e protocolos familiares, que às vezes as pessoas acham que se confundem. E aí eu queria ouvir assim, um pouco a tua explicação. Primeiro, muito importante essa questão que tu trouxeste aí, Daniele, dos contratos sociais e dos pactos parasociais, porque eu vou chutar uma estatística aqui, mas eu não tenho medo de errar, tá? Mais de 50% dos atos constitutivos das sociedades limitadas, especialmente, são um modelo. É um modelo que as pessoas que usaram lá atrás não se preocupavam com isso. Então, assim, esses contratos eles não atendem às atuais necessidades. Então, é fundamental que esses pactos parasociais eles complementam eles são e tem uma vantagem também às vezes de que a depender do tipo societário eles não precisam se tornar públicos, tá? Então, numa sociedade limitada, questões familiares, por exemplo, elas podem ser tratadas no pacto, que não ficam disponíveis lá no contrato social, tá? Que é acessível a qualquer um. Quanto à diferença, o pacto parasocial é um pacto que vincula todos os sócios, tá? Todos os sócios. Então, inclusive, tem uma questão bem interessante envolvendo os pactos parasociais e tudo que a gente está falando aqui, que é a possibilidade de eu inserir uma cláusula arbitral no pacto parasocial, né? Então, ele tem um poder vinculativo de todos os sócios. Então, a gente tem Pode falar. Não, é só complementando nisso que, às vezes, para poder ter efeito dos familiares, você põe, às vezes, seus herdeiros, nem que seja com uma porcentagem mínima, mas para que esses pactos tenham, literalmente, não sejam terceiros, né? Sejam... né? Isso. Mas sobre isso tem uma decisão muito interessante do STJ, exatamente sobre esse ponto, tá? Que é a decisão do STJ que analisou um caso em que havia uma cláusula arbitral no contrato social que dizia como que ia ser apurados os haveres em caso de falecimento. Veja bem, os haveres dos herdeiros. E aí o que o STJ decidiu? A questão de partilha da participação, isso o direito sucessório vai regrar. Agora, a forma como vai ser calculado os haveres
vinculava os herdeiros também. Então, isso significa o quê? Que foi o juízo arbitral, o juízo competente, o STJ reconheceu isso. Então, o pacto é muito interessante porque quando você recebe uma participação societária, no momento que eu digo assim, eu aceito, eu quero entrar na sociedade, eu entro como elas são, com todas as regras que ela tem. Mas, lógico, como você falou, o ideal é que tenha um documento, e aí a gente entra também no protocolo familiar, né? Que é um outro âmbito, né? O âmbito de organização da família, em que lá pode ser regulado, inclusive, as questões relativas à sociedade. Então, ela tem uma natureza diferente. Mas eu acho que é aí que as pessoas fazem confusão um pouco, porque, como você falou, tem questões dos pactos parasociais que se tornam públicos e alguns fatos dessa natureza que você pode não ter essa publicidade, exatamente sobre essa questão dessa organização familiar. E aí eu acho que é exatamente nesse ponto que as pessoas fazem essa confusão, vamos dizer assim. Eu acho que, assim, para sintetizar a diferença, eu diria assim, que o pacto parasocial, ele regula como a sociedade como as regras da sociedade vão prevalecer sobre a família. E no pacto familiar é o contrário, né? A família deliberando entre ela como vai ser a questão da relação societária. Então, acho que são vieses bem diferentes, assim, focos bem diferentes, mas realmente não dá para confundir um com o outro, né? Um não substitui o outro. Eles são complementares. Não, eles são eu posso ter um pacto, né? São complementares. Né? Eu acho que também eu posso estar dizendo que, por exemplo, os pactos parasociais, eles são prefeitos de terceiros, né? Também, assim, vamos dizer assim, para fora. Perfeito. É como se fosse uma perspectiva externa Ótimo. E já os protocolos familiares é uma coisa de efeito interno dentro da sociedade, né? Assim, eu leigamente, que não entendo societário, mas é uma forma de explicar, às vezes, para o cliente que é tudo igual. Não, não é. Não, a é isso aí mesmo. Fernanda aqui, Fernanda, que participou também do nosso congresso, no tomo 3 também, um artigo em coautoria com a Thaís, exatamente sobre governança. Minha conterrânea aqui, né? Minha conterrânea. Exato. Depois até tem que saber, Fernanda, você recebeu o livro, voltou para Belo Horizonte, ela estava com problema de recebimento aí do tomo 3 e tal. Mas vamos lá, seguindo dentro do nosso roteiro. Tá. Outra coisa, a questão do recebimento dos haveres. Então, naquela hipótese em que os herdeiros não vão receber a participação, eles vão receber o valor equivalente à participação, que é a regra na sociedade limitada. Aqui, os atos constitutivos do Pacto Parasocial também são fundamentais, né? Eles devem, aliás, o ideal, o que é o ideal? É que, ao regular a forma de recebimento de haveres e de pagamento dos haveres, eu faça de uma forma que não comprometa a vida da sociedade e não prejudique os herdeiros. Essa é a fórmula mágica aqui. Então, eu tenho um caso aqui bem interessante em que 2 irmãos eram sócios e o dinheiro, o sustento da família vinha da empresa. E o que eles regularam? Se um de nós falecer, vai acontecer o seguinte: 5% do faturamento vai ser destinado aos herdeiros até chegar no valor da participação dele. Com isso, não matava a empresa, porque ela estava de liquidez, e 5% do faturamento é algo possível de ser pago, e ao mesmo tempo garantia uma renda para a família. E aí, quando chegasse no valor total, cessava o pagamento, estavam quitados os haveres. Tá? Que mais aqui? Aí, quanto à representação da participação societária do falecido, também é possível que os pactos parasociais, os atos constitutivos regulem isso. A administração da sociedade é fundamental. A administração da sociedade é muito importante, porque a gente tem muitos casos em que, na verdade, tem uma pessoa lá, que é o sócio, que é o cabeça da empresa, o administrador, né? E se ele vem a falecer, não está regulado. Ele é o administrador, não tem uma regra que regule o que vai acontecer se ele falecer. E a gente tem um instrumento aqui muito interessante, que é o mandato. O mandato, que é quando... Veja a diferença interessante. Se é a pessoa física do administrador que dá uma procuração para alguém e ele vem a falecer, a procuração perde seu efeito. Mas se essa sociedade que dá uma procuração para alguém, para administrar,
mesmo que ocorra o falecimento dos sócios, os poderes continuam, porque foi a pessoa jurídica que tem personalidade jurídica própria que deu. Então, ela pode ser um instrumento para não engessar a sociedade no caso de falecimento Muito do boa, administrador. muito Tá? importante essa E, bom, perspectiva. e quanto à transferência para os herdeiros, né? Bom, a gente sabe, a gente tem que fugir daquele chavão, né? Eu vou fazer uma holding, vou fazer uma empresa para eu não precisar fazer inventário. Muitas vezes tem que fazer, né? Mas lógico que tem benefícios, né? E ao fazer a doação, eu posso instituir aquelas cláusulas, né? Para eu atingir os objetivos dos clientes, que é as cláusulas restritivas, né? Inalienabilidade e incomunicabilidade é muito importante, dependendo da sociedade, e a questão da dispensa de colação ou não, da cláusula de reversão, como a gente falou antes, tá? Então, esses são os principais instrumentos, assim, associados aos problemas que a gente falou que eu queria comentar. Mas, Tá? Fernando, deixa eu te falar sobre as cláusulas restritivas. Muitas vezes eu fico assim preocupada, porque às vezes as cláusulas são interessantes hoje, para o meu cenário hoje. E às vezes, a longo prazo, aquilo deturpa um pouco a situação e me engessa. Então, eu sempre fico com muito fazendo projeções para frente, saber se não teria situações que pudessem vir a acontecer que aquilo seja prejudicial. Então, como é que você lida? Eu sei, por exemplo, em relação à dispensa da colação, no caso, você está falando de usar da disponível. Isso, sim, sim. Uhum. Essas cláusulas a gente tem que ter muito cuidado com elas, né? Porque na verdade, as cláusulas restritivas, elas estão mais ligadas ao bem de raiz, né? Ao bem de raiz. Então, o que era muito comum no passado? Eu já passei no mínimo 5 ações judiciais nesse sentido, que eram fazendas, né? Eram fazendas que eram doadas aos filhos e aí não se queria que alguém de fora do núcleo familiar entrasse e que ninguém alienasse o patrimônio para não comprometer a atividade. Então se inseriam as cláusulas restritivas, incomunicabilidade, né? E inalienabilidade. E depois se via que essas cláusulas elas causavam inclusive prejuízo, elas perdiam a finalidade dela, que é exatamente o ponto que tocaste aí, né? Que na verdade quando a pessoa faz as cláusulas, ela faz num contexto fático, e ela vai ser aplicada daqui 10, 15, 20 anos, né? E o próprio código estabelece já ferramentas, né, para substituição da cláusula por um outro bem, né? Tem mecanismos hoje que a jurisprudência já vinha aceitando. Mas eu concordo muito com a sua posição aí de que a gente tem que ter muito cuidado. Isso, a subrogação. Mas a gente tem que ter muito cuidado com as cláusulas restritivas nas participações societárias, né? Eu acho que é muito importante mesmo. Ela tem tem que ter uma atenção especial aqui para não causar um engessamento, porque a gente engessar uma sociedade é diferente de a gente engessar um imóvel, né? O imóvel já é engessado por natureza, mas, né? E a sociedade ela não pode ficar com esse engessamento, então a gente tem que ter muito cuidado. Tá? Sim, mas aí, olha lá, no próprio Rodolfo aqui também, que é aí do Sul, do Santa Catarina. Não, Santa Catarina, agora já até confundi, Rodolfo, é do Paraná, né? De Londrina. A gente vai até fazer uma palestra, eu, Zanetti e a Simone, aí lá no evento, lá organizado pela OAB. Agora, semana que vem, né, Rodolfo? Fala aí, convida as pessoas. E ele está falando como é importante essas cláusulas, principalmente, vamos botar, nem que seja só da empresa, mesmo que seja nos imóveis, mas na atividade do agro, isso é extremamente engessante. Até porque você não precisa de recursos, você precisa de recursos subsidiados, porque sair do capital próprio inviabiliza a própria. Assim, não estou nem falando da comunicabilidade, mas não poder empenhorar, né, empenhorar a habilidade engessa muito a atividade do agro, né? Na verdade, o planejamento sucessório ele tem que ser visto como todo remédio, né? Todo remédio tem uma dosagem, e no momento que a gente erra a dosagem, ele acaba se tornando um veneno, né? Então, esse talvez seja o erro que muitas vezes se comete no planejamento, que é criar uma estrutura tão complexa que acaba criando problemas para os herdeiros e conflitos e não soluções. Então, essa dosagem e a mescla dos instrumentos para cada caso que é a chave, que é o segredo.
e que é o difícil, né, do planejamento. Tá? É isso mesmo. Indo Vamos já lá, para seguindo aí com indo para nossas empresas. a reta final aqui, tá? Eu queria elencar 7 passos aqui que eu julgo muito importante para finalizar, tá? 7 passos. Quando a gente se depara com um planejamento sucessório envolvendo participações societárias, tá? Famílias empresárias, eu vou elencar aqui 7 passos que eu costumo seguir, tá? Que eu acho muito importante para a gente não evitar, né, algum tipo de erro. A primeira delas é a gente compreender o real objetivo do titular da participação ao fazer o planejamento, né? Isso passa aí por entrevistas, né, tanto com o planejador quanto com os herdeiros, para entender bem essa temática. Entendidos os reais objetivos, e às vezes a parte mais difícil é essa, entender os reais objetivos, porque as pessoas às vezes não sabem por que elas querem fazer o planejamento, né? Então esse é o primeiro passo. O segundo é compreender as características, as pessoas e o patrimônio, as características que estão envolvidas, né? Então, uma sociedade, por exemplo, eu fazer o planejamento de uma empresa, por exemplo, de uma farmácia que tem 2 anos de atividade, ou de uma agropecuária que tem 50 anos em toda a tradição familiar, os objetivos e as questões são totalmente distintas. Então, eu tenho que saber entender a característica das pessoas, a história da empresa e o que realmente se busca. O terceiro passo... Pode falar. Desculpa. Não, vai. Vamos aguardar os passos aí. O terceiro passo é estudar, daí eu vou para a questão jurídica. Eu entendi qual é o objetivo, entendi a característica do que está envolvido. Eu vou para o estudo detalhado dos documentos, das questões jurídicas. E aqui não há dúvida, nesse ponto 3, que eu vou precisar de uma visão multidisciplinar, né? Se eu olhar só com a visão do direito de família e sucessões, eu vou cometer algum erro do ponto de vista tributário ou societário. Se eu olhar só no societário, eu vou deixar o cobertor curto, né? E o único jeito de eu cobrir os pés, a cabeça e os braços é olhar dos 3 ângulos, né? Então aqui eu tenho que ter uma visão multidisciplinar. Tá? Feito isto, eu tenho que apresentar para a pessoa as alternativas que eu achei, né, analisando dos pontos jurídicos aquilo tudo que eu vi anteriormente. Tá? E é muito importante aqui, ao pedir os documentos das empresas, aí tem uma questão peculiar. Ao pedir a documentação para o cliente, a gente tem que pedir não só os documentos das questões pessoais ou patrimoniais, mas questões da empresa também. Por exemplo, eu preciso ver o contrato do estatuto, eu preciso ver se tem acordo de cotistas ou não, os balanços, a declaração de imposto de renda, as demonstrações de resultado, as atas, é muito importante, às vezes uma ata tem alguma deliberação, ajustes ou combinações entre os sócios, mesmo que não estejam formalizados, tá? Contratos particulares de transferências de bens, isso é muito comum, contratos de gaveta, as pessoas ainda têm, né? É muito comum. Então, quando eu tenho que mergulhar na vida da empresa para entender como é que eu vou planejar, né, o falecimento de alguns sócios. Bom, aí depois de apresentar as alternativas, eu vou para a segunda grande etapa, que é a implementação. Nós vamos fazer aqui um acordo de cotistas, vamos constituir uma nova holding. Definido isso, parte para a implementação. E é muito importante a gente ter aqui a concordância formal do cliente, né? Por quê? Porque para a gente ter, daqui a pouco passa 5, 10 anos, né? E as coisas mudam, né, Daniela? O direito muda, a jurisprudência muda, os passos mudam, né? Estão mais curtos esses ciclos, né, da vida das pessoas, a necessidade de se reavaliar esses planejamentos, né? Aí o sexto passo, bom, eu fiz a implementação, está pronto o trabalho. Não, eu tenho que ter muito cuidado aqui com o arquivamento, com a guarda das informações e dos documentos, tá? E hoje está mais facilitado isso pela via digital, para daqui 5 anos eu me lembrar por que a gente... É uma decisão muito complexa e que tem muitas variáveis, né? E isso é importante que fique bem regulado, né, e formalizado. E o último é o que a gente estava falando agora. Nunca termina o planejamento sucessório, por quê? Porque a cada ciclo, de tempos em tempos eu vou ter que rever ele, né? E eu acho que um período de 5 anos, né, 5 anos é um período muito recomendável que se reveja o que foi feito. Ainda mais envolvendo a empresa. Tá? Acho que sim, mais de 5 anos, eu já acho que tem um grande risco do planejamento estar defasado. Olha, um dia desse eu fiz um testamento, tinham 3 anos.
a vida da pessoa não mudou, assim, não teve nenhuma modificação, nenhum nascimento novo, ou nem um novo herdeiro, nem a morte de um, nada. Também não mudou o patrimônio, mas mudou a vontade. A família dessa pessoa Olha mudou só. toda para os Estados Unidos. E eles têm fazendas. Então, assim, a forma que ele tinha trabalhado o testamento era de uma concepção. E precisa ser revista, porque ele não tinha mais ninguém para continuar aquela atividade. Tinha um neto, não Sim. tinha, não estou nem falando mais de filhos, né? Então já estou falando da terceira geração. E, e aí, né? Não, bem, então qual é o novo interesse? O que você pensa daqui e assim por diante. E muitas vezes, com a dificuldade de fazer herdeiro, as pessoas estão até antecipando esse problema, sabendo que não vão tocar aquela atividade. Eu conheço um caso de uma situação que era dentro da área educacional, eles venderam tudo, eram escolas grandes, um grupo grande. Ele vendeu porque os filhos, eram dois filhos só, não queriam seguir naquele ramo, naquela atividade, e eles apuraram em vida, mas eram pessoas mais novas. Quando você lida com pessoas mais velhas, conservadoras, tradicionais, essa opção é mais difícil, né? E muitas coisas, por mais que a nova geração já queira implementar de uma outra forma, as pessoas querem muito manter o controle, né? Ainda dentro de uma forma que eu que construí, eu que sei, né? E a dificuldade de ouvir o novo, a nova geração, tem muito isso, né? E só voltando aqui os comentários que o Rodolfo fez, né? Ele falando realmente que, né, sem um planejamento acessório, uma grande fazenda pode se tornar pequenos sítios. E as travas sobre um bem rural perde, eu acho, sobre a questão da cláusula restritiva que a gente estava falando, perde-se a possibilidade do uso com garantia do crédito rural, sim, com certeza. É. Isso inviabiliza a atividade. O Marcelo Truzzi, ele fala das cláusulas restritivas, é a tese dele de doutorado, ele tem um livro sobre isso, ele é muito bom e ele fala, ele disse, eu sei que eu sou minoria, mas ele acha necessária a justificação a justa causa, não só na legítima, em algumas atividades, e Sim. aí ele dá o exemplo do agronegócio, mas até para disponível, porque ele diz que vem, se eu deixo só metade do patrimônio, questões de matrículas, isso inviabiliza a operação, a atividade econômica, né? No caso, ele faz essa. Mas ele diz, sabe, que doutrinariamente ele é minoria nesse sentido, mas ele chega a dizer, e ele deixa bem claro que a justa causa tem que ser fundamentada no momento da abertura daquele testamento. Muitas vezes você, e aí eu sempre gosto de usar a questão do addict, né? Pode ser hoje, eu tenho um filho totalmente dependente, improdutivo, não trabalha, não tem, e precisa até da renda, às vezes, dos arrendamentos para pagar, às vezes, as clínicas, as internações, problema de Sim. seguro-saúde, seja o que for. Mas às vezes eu demoro 15 anos para morrer, essa pessoa já conseguiu se reingressar, né? Agora, isso, principalmente, você fez uma observação que eu gostaria muito de destacar. Se às vezes isso já atrapalha o engessamento de um imóvel, ainda mais de uma empresa que tem a característica por si só da fluidez, da circulação de riqueza, de bens, quando a gente fala, né, do princípio da função social da empresa, das atividades, você tem que ver aquela empresa como uma persona diferente, né? Da mesma questão que você falou aí da procuração, né? Quer dizer, se é a empresa que passa, são dicas aí que você deu, orientação, e ele elogiando muito a questão dos insights aí que a gente deu bem vasto. Aqui a Débora fala, muito obrigada pela partilha. Sim. Fernando, realmente essa temática cada vez mais. Hoje nós tivemos uma live de manhã do planejamento patrimonial sucessório. A gente está fazendo lives toda quinta-feira agora pela manhã. E aí uma hora a gente vai também te chamar por lá, com certeza. E a gente está feito com alguns alunos do curso também, sabe?
e tem sido bem interessante. O de hoje era a questão tributária, e ele falando como realmente ele era de uma área bem empresarial e que com o curso ele ganhou mais conhecimento na área de famílias e sucessões, exatamente por essa necessidade dessa interdisciplinariedade, né, Fernando? Que, como você bem Perfeito. falou, é importante no momento das estratégias, das escolhas das estratégias que você vai trazer essas visões não de formas separadas, né? Mas de formas unas, aonde até onde vai uma área vai outra, porque não tem mais isso. Nós não estamos mais na fase do direito, separa aqui, começa aqui a minha área. É tudo simultaneamente, né? Quando você fala aquele questionamento lá no início, qual a vara, qual o juízo competente, você já traz a complexidade da matéria sobre a temática aí que nos envolve. E também, como você falou, essa parte, sempre eu digo que planejamento não tem fórmula, mas tem uma etapa que é essencial, que é essa fase aí final que você deu, que é muito levantar essa questão, eu digo que é a qualificação objetiva e subjetiva né, desse planejador, vamos dizer assim, dessa pessoa que quer designar esse patrimônio dele. Esse levantamento, a quantificação, o levantamento do patrimônio, eu preciso fazer análise quantitativa e qualitativa, né? De que forma está composto e qual a ordem de grandeza. Então, não é só saber a ordem de grandeza, mas eu preciso saber de que forma está, se está em ativos, em passivos, como você também deu exemplo lá daquela empresa que estava lá com 11 milhões, a forma de avaliar, e caiu para 700 mil. Então, eu preciso saber se eu tenho, por exemplo, um patrimônio que, né, essa questão do Rodolfo trouxe do agro, eu sei que vai ficar muito no imobilizado, né? Eu vou ter renda para o suficiente, porque não adianta só ter patrimônio, você também tem que ter renda. Quantas vezes você não vê as pessoas se endividando, entrando porque tem patrimônio, mas não tem a renda suficiente para explorar, ainda mais aí para a região sul, né? Aonde a valorização da terra é muito grande, até por todo o potencial de agricultura, de tecnologia. E hoje em dia a gente fala que não tem terra ruim, né? Porque com a tecnologia você põe todas as terras com custos maiores ou menores, mas com qualidade de produção. Vai ter um custo, né? Estou vendo aí o querido Armando Dias Teixeira Neto, meu irmão, aí trabalha com agropecuária aí no norte, também com maquinários, empresas de maquinários aí, que agricultura chegando. Então, isso, a tecnologia, e a gente reflete muito o nosso mundo, né, Fernando? Esse mundo globalizado, tecnológico, né? Esse mundo consumista, fluido, que precisa dessas perspectivas de interdisciplinares, porque não são análises setoriais, né? Você tem que fazer, porque esse cobertor é curto, a gente tem que. E todos os instrumentos têm vantagens e desvantagens, né, Fernando, também, né? Entre qualidades, a tendência, a perspectiva, qual é o interesse daquele planejador. Então, tudo isso tem que ser muito levado em conta. Fernando, nós chegamos aqui no nosso, eu não quero perder essa live, que foi super útil. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade de sempre estar presente nos nossos projetos, em lives, em aulas, em congressos, no livro como autor. Muito obrigada. Você é uma pessoa que eu te admiro, te respeito e de uma didática muito clara, muito fácil, que flui muito para as pessoas. E com seus esquemas sempre de mapas mentais, isso ajuda muito as pessoas a ver uma análise de um todo. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Daniela, pelas palavras, pelo convite, e pode contar comigo sempre que precisar, estou sempre à disposição, e espero poder ter contribuído aí com as pessoas aí que assistiram com essas questões que a gente trouxe aqui em pouco tempo, né? Daria para fazer um curso só desse tema aqui, então a gente tentou ser bem didático aqui, espero que a gente tenha conseguido passar informações importantes. Um grande abraço.
Eu queria também falar para as pessoas que o Fernando ele participou desse workshop. Quem tiver interesse, manda no direct aqui para mim, por favor, que a gente pode ver, porque ele ficou gravado, então a gente pode estar disponibilizando também através da plataforma lá do Hotmart. E também chamar para vocês que a jornada do planejamento sucessório, que começou 8, 9, 10, ainda estão com as inscrições sendo possíveis serem feitas. São 3 dias de aula, com material, com aulas, né, comigo, professora Simone, professora Ana Carolina, professor Daniel Bucar. Convido a todos também para virem participar do nosso curso a partir da meia-noite de hoje. Abrem as inscrições, o link está aqui na bio. E, Fernando, mais uma vez, então, obrigada. Antes que o Instagram nos caia aí, tá bom? Um Um abraço, abraço. gente. Tchau, tchau. Um abraço.